é uma ironia isso, né? Porque o São Paulo é o mais vencedor internacionalmente time do futebol brasileiro. São 18 mas títulos, né? 18 títulos internacionais, tem que respeitar o soberano. Muito. Mas está fora das competições nessa temporada, à exceção do Campeonato Brasileiro nesse segundo semestre. Então o São Paulo não está nem na Sul-Americana, nem na Libertadores. E o torcedor são paulino está ávido por informações. Alô, Godinho Neufeld. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O São Paulo apresentou mais um reforço na tarde de hoje, o atacante Denilson, que veio do Avaí. E ele chegou animado. Minha característica de jogo, eu sou um jogador versátil também. Gosto de jogar mais ofensivamente, buscando os lados do campo, mas também sou utilizado também no meio. E sou um jogador também que estou sempre para ajudar a equipe. Eu creio que todos os clubes grandes, e não vai ser diferente como São Paulo, tem concorrências, mas só que estou aqui para ajudar a equipe, ajudar o São Paulo Futebol Clube, ajudar o professor, e espero estar disponível aonde ele me colocar. Se for para ele me colocar de lado, centralizado, eu vou estar sempre disposto a ajudar ele. E a movimentação no time tricolor não deve parar por aí. O diretor executivo de futebol, Vinícius Pinotti, também falou com jornalistas e revelou o seguinte: a diretoria do São Paulo não está contente com o atual grupo, com o desempenho dentro de campo. Por isso, vai haver mudanças. Uma chacoalhada, disse o executivo. Hoje nós não estamos satisfeitos com a performance, a gente não está satisfeito com o que vem acontecendo. E é natural que, em função de algumas chegadas e outras saídas, isso aconteça. O São Paulo é uma das maiores vitrines da América Latina. Os europeus e de outros continentes estão sempre de olho na gente. Quando chega uma proposta, a gente com muita transparência apresenta ao jogador, que a gente não pode deixar de incluir o jogador nisso, e a gente quer que fique no São Paulo, que realmente quem queira jogar no São Paulo. Com isso, mais reforços devem chegar e outros jogadores também devem sair, como Maicon, que interessa ao futebol turco, Wesley, que deve ir para o Sport, e Centurion para o Vitória. Se o jogador tem vontade de ir, a proposta é boa para todo mundo, isso acaba acontecendo. Mas a gente tem um planejamento estabelecido e que é de reforçar o time. Então eu te garanto que chegarão muito mais reforços do que jogadores que sairão. Em relação ao time que enfrenta o Atlético Paranaense amanhã à noite pelo Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada, é um segredo total. O São Paulo jamais venceu na Arena da Baixada. Em 16 jogos foram 11 derrotas e 5 empates. Chegou a hora de quebrar esse tabu? Amanhã teremos a resposta. Godinho Neufeld, do CT do São Paulo, para os canais Fox Sports. Pois é, e se o São Paulo não quebrar o tabu, consequências podem vir, né? É um jogo muito importante amanhã para o São Paulo, Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada, para o Atlético também. Mas caso o São Paulo perca, o que normalmente acontece lá, poderemos ter foi 82. mudanças. 82. Mas não foi na Baixada, na Arena da Baixada nunca venceu. No Couto Pereira. Na Arena da Baixada, o São Paulo nunca venceu. Não, nunca venceu. Aliás, eu tenho essa teoria, né? São Paulo nunca venceu no Allianz Parque, São Paulo nunca venceu na Arena do Corinthians, São Paulo nunca venceu na Arena da Baixada, que aí é um tempo muito maior, muito mais relevante. São Paulo venceu uma vez na Arena Fonte Nova, São Paulo venceu uma vez na Arena do Grêmio. São Paulo se dá muito mal nas arenas. E eu acho que tem um pouco a ver com o Morumbi, é uma teoria que eu tenho. Qual é a sua teoria? No Morumbi, normalmente, não é questão do tamanho do gramado, mas a grama é um pouco diferente. Em tese, o jogo no Morumbi, historicamente, é um jogo um pouco mais lento, mais cadenciado. São Paulo, quando vai jogar em arenas desse tipo, e o Atlético Paranaense é expert nisso. O Atlético Paranaense montou a Arena da Baixada e constrói times muito rápidos, muito velozes. Faz parte da formação, já é uma identidade que o Furacão tem.
Ele pode não ter time tão bom tecnicamente, mas os jogos na Arena da Baixada são muito rápidos. E o São Paulo, historicamente, joga num Morumbi que tem um pouco mais de grama. É uma teoria que eu tenho pro São Paulo ter tanta dificuldade em arenas. Essa é onde o São Paulo, de fato, não vence nunca. E se o Furacão... O gramado atual do Morumbi é um gramado rápido. Ele tá tentando. Moderno, né? Tanto que, por exemplo, já teve discussão se o São Paulo deveria, no CT da Barra Funda, pegar um dos campos e tentar fazer a grama mais... Foi usada em arenas de Copa do Mundo. O Morumbi é um estádio, né, não só o estádio mais antigo, não foi de Copa do Mundo, mas normalmente tinha tipo de grama. O Corinthians, além de uma grama rápida, molha muito, o jogo fica muito mais rápido. O gramado do Allianz Parque é mais lento. É mais duro. Eu não gosto dessa história a partir do termo arena. Porque, vou dizer assim, a arena do Grêmio é tão arena quanto a Vila Belmiro. Quer dizer, a arena do Grêmio é muito mais moderna. Mas por que a arena, a palavra arena vem do termo areia, do latim? Arena é arena porque o local onde ficavam os gladiadores no Coliseu era de areia. Por isso que se chamava arena. O Coliseu é chamado de anfiteatro. É um estádio. A Arena da Baixada é um estádio. Mas você vê, por exemplo, como a Arena do Grêmio é um estádio, como o Allianz Parque é um estádio, como o estádio do Corinthians é um estádio. Agora, a condição do gramado da Arena da Baixada, ela era completamente diferente em 99, quando inaugurou, do que foi em 2005, quando não jogou, aliás, a final da Libertadores, do que é hoje, que é gramado sintético. O gramado mudou nesse período. Assim, historicamente, você pega o São Paulo. O São Paulo, por exemplo, ele mais ganhou do Beira-Rio do Inter do que perdeu. São Paulo no Mineirão conseguiu grandes façanhas. E por que Palmeiras... Então, por exemplo, no Serra Dourada antigamente, o São Paulo sempre estava muito bem. Eram estádios que tinham gramas... E por que o Flamengo não ganha lá, na Arena da Baixada? Não, peraí, tô te dando alguns argumentos. Rodrigo, e por que o Palmeiras São Paulo detalhe? Porque o Serra Dourada, antigamente... A grama era lenha... Não é só o tamanho do gramado. Era maior, era 120 por 90. Mas a grama era alta. Os argentinos, em geral, morriam de medo. Saudade de campo. A grama era lenha... Não é só o tamanho do gramado. Era maior, era 120 por 90. Mas a grama era alta. Os argentinos, em geral, morriam de medo. Saudade de Campo Largo. Os argentinos morriam de medo, e até hoje morrem de medo do Mineirão. Clubes argentinos sofriam muito no Mineirão porque achavam o campo muito grande e uma grama alta, o jogo ficava mais lento. Então eles tinham dificuldade pela extensão do gramado e pelo tipo de grama. Então o Cruzeiro, em especial, lucrou muito com isso. Jogando no Mineirão, para eles era um inferno. O Morumbi perdeu a vaga de e o Morumbi até hoje é visto por muita gente do mundo afora, aí, América fora, como um terror. É o mais temido. É um dos mais temidos. Rodrigo, e o São Paulo... Eu só adapto essa história da grama ao atual momento do São Paulo pelo seguinte: desde a reforma de janeiro de 16 para cá, o gramado é praticamente o mesmo, com o mesmo tipo de grama das arenas, porque o São Paulo justamente sentia a defasagem em relação aos estádios. E outra São Paulo, então, já desde o ano passado joga como gramado. Essa foi uma explicação que eu dei, porque o São Paulo tem um desempenho tão ruim em arenas modernas. Eu estava brincando, ontem eu brinquei no Boa Noite Fox. Assim, eu não creio em bruxas, mas que elas existem. Não é só o São Paulo que não ganha na Arena da Baixada. O Flamengo não ganha lá. O Palmeiras não ganha em Curitiba no Couto Pereira desde 97, ou desde 89 em Brasileiro. Mas não perde na Fonte Nova desde 88. Tem uma série desses tabus pequenos que são absolutamente inexplicáveis. Assim, você pode procurar uma série de teorias, mas que são inexplicáveis. Então, por que o Palmeiras ficou de 97 até 2016 sem ganhar no Beira-Rio? Mas ganhava no Olímpico e na Arena do Grêmio. Bom, entendeu? Tô te dando... É teoria. Eu falei teoria. Mas, por exemplo, mas uma coisa é fato. O São Paulo é um dos times que sofrem num local específico. O São Paulo é o que mais sofre. E não é o que mais sofre. Não é o que mais sofre. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo ganhou um jogo na Copa Sul-Americana lá. Rodrigo, não é... Sim, a Arena do Grêmio, a Arena da Baixada, foi inaugurada em 99. O Palmeiras passou de 97 a 2016 sem ganhar no Beira-Rio. Mas ganhou. Ganhou ano passado. Ganhou. Mas ficou mais tempo sem ganhar no Beira-Rio do que o São Paulo não ganha na Arena da Baixada. A gente está discutindo aqui o São Paulo e as arenas. E no caso da Arena da Baixada, isso é reconhecido, é fato. O Atlético Paranaense construiu com muito orgulho o seu estádio, o primeiro grande estádio moderno, né? Agora completo. E o Atlético monta times rápidos, velozes. É uma cultura que o Furacão construiu, de transformar aquilo num alçapão. Então, não é só o São Paulo que tem dificuldade, só que o São Paulo tem muita.
A dificuldade que o São Paulo encontra. O Corinthians já venceu lá, o Palmeiras já venceu, o Santos já venceu, só pra pegar dos grandes paulistas. Eu não creio em o São bruxas, Paulo mas sofre muito lá, porque às vezes o jogo parece que o Atlético Paranaense está jogando 220 e o São Paulo tá ligado no 110. Como muitas vezes aparece o São Paulo jogando em Itaquera ou no Allianz Parque, o Palmeiras e o Corinthians jogando no 220, o jogo veloz. A gente sabe, o Corinthians molha, encharca o campo, o adversário às vezes escorrega. Todo mundo tem dificuldade para jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, contra o Corinthians em Itaquera. E o São Paulo tem sofrido muito, acho que também por isso não se adapta tão bem a um gramado tão veloz. Vamos falar então de quem vai estar em cima do gramado, do time, que eu acho que é mais importante até do que o próprio gramado, né, de arena, porque o time do Tele ia ganhar em qualquer lugar. O time do Tele perdia muito fora de casa. Mas ia ganhar em arena. Hein? Aquele time de 81. E o time de 81? Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas. Almir, Everton e Renato. Paulo César, Serginho, Mário Sérgio ou Zé Sérgio. Ganharia em arena. Até então eu tenho a impressão. E o time do São Paulo pode melhorar com esse jogador que nós vamos mostrar na arte aí, ó. Que é um argentino que está na Independiente Santa Fé, Jonathan Gomes. O Vinícius Pinotti hoje trouxe a notícia de que ele está realmente muito perto de ser anunciado. O argentino, meia, em 2017 fez 24 jogos e 5 gols. Este é Jonathan Gomes, possível reforço do São Paulo. Lembrando que o Arboleda, zagueiro equatoriano da Universidade Católica, esse baixinho também está chegando. Esse baixinho faz gol. Olha aí o Jonathan Gomes aí, ó. Esse baixinho é enjoado. É bom jogador? Ele finaliza bem. Ele é muito ofensivo. Exatamente. Ele finaliza bem, ele é habilidoso. Ele é o tipo do cara que, mesmo com a baixa estatura, protege bem a bola. Ele acho que dá pra jogar ali ao lado de um outro baixinho, né? Cueva e Jonathan Gomes, uma boa dupla. Que os dois não marcam, né? E o Lucas Prato lá na frente aí? Será bem servido? Pode ser. Pode ser, João. Pode ser. Ele é muito habilidoso. Cueva, Jonathan Gomes e Lucas Prato. Vai ter que arrumar um cara pra correr ali, né? O Jusilei e Thiago Mendes? Corre aí, meu amigo. Marca aí, porque eu não O Jusilei e o Thiago Mendes não correm bem? Esses dois? Então. Com o Arboleda na defesa, vai ser um time bem gringo, né? Vai, né? Um time bem estrangeiro. O Lugano tem uma proposta em mãos para ver se aceita ou não. São Paulo ofereceu um contrato para ele até o fim do ano, com uma despedida. Só que a forma como a coisa foi conduzida, a demora para a proposta e tudo mais, o Lugano não sabe se aceita, até porque aparentemente teria uma oferta de redução de salário. E acho que nenhum profissional gosta muito de receber uma oferta, olha, queremos continuar com você, mas pagando menos. Então o Lugano agora, que pode ir para a União Espanhola, talvez não aceite essa oferta, mas é o que dá, como eu falei. Jonathan Gomes não é um jogador ruim, também não é a oitava maravilha do mundo, mas é contratação de ocasião, é oportunidade, porque o São Paulo está precisando repor peças. O São Paulo vai perder certamente aí um bom número de atletas. Muito bem, então boa chegada aí para o Jonathan Gomes, que seja um reforço que ajude o São Paulo. O grande problema do São Paulo, assim, o Jonathan Gomes é bom jogador, vimos no Santa Fé desde a Copa Sul-Americana de 2015. E para por aí, né, Paulo? Bom jogador. Que ele entrava, o Omar Pérez estava no banco de reservas, ele começava os jogos como titular, na Libertadores ano passado também. Ele é bom jogador, mas é do tipo de jogador que, assim, eu espero para saber se vai dar certo aqui. É lógico. Questão da adaptação, tudo aquilo que eu falei agora há pouco, da adaptação do estrangeiro ao futebol brasileiro. Então, não aposto que vai dar certo. Agora, o grande problema do São Paulo é que é um time, como disse o Pinotti agora há pouco, que a gente ouviu, um time que se transformou demais. Vão sair jogadores porque não estamos satisfeitos. Ok, e vão chegar reforços muitos. Só que vai ser outro time completamente diferente. Então, e a partir do momento em que você diz que você não está satisfeito com o que está acontecendo e você vai trocar jogadores em função disso, você está dizendo que o técnico está desculpado. Porque você está dizendo que o elenco não serve. E joga um veneno no grupo, né? Daqui a pouco. Joga um veneno no grupo. Essa galera, quer dizer que a gente não serve? Uma informação de momento, hein? Acabou de sair a relação de São Paulo para o jogo de amanhã e o Maicon não está. Então, realmente, ele está partindo, né? Ele quer voltar para a Europa, disse o Vinícius Pinotti. O São Paulo quer vendê-lo por 7 milhões de euros, mais um bônus de 1 milhão. Pode chegar a 8 milhões se for para Agora, engraçado, né? Porque o São Paulo perde 2 zagueiros numa tacada só, praticamente. O Lucão não deve jogar. A dupla titular, pelo menos. O Lucão tá fora. O Maicon vendido. E o Breno emprestado. Será que o Breno é pior? E o Lugano vai dar a resposta daqui a pouco, se aceita ou se não aceita. Mas o Lugano dá a resposta para botar mais um din-din no bolso. Aí é o que eu acho absurdo. Porque, por exemplo, o Lugano, com todo respeito à história que ele tem ao São Paulo,
não foi um jogador que veio, né, com o futebol de um nível aceitável para o atual momento do São Paulo. Muito pelo contrário. Ele errou menos que o Breno esse ano. Ele errou menos que o Breno esse ano. Não, ele errou menos que o Breno, mas aí é aquela questão. Será que o Breno, que ainda tem um potencial a demonstrar e alguma coisa a ser revigorada na carreira, é muito pior do que o Arboleda? É muito pior do que o próprio Lucão, que estava no elenco, né? Tem muito menos talento do que o próprio Maicon. O Breno foi emprestado agora, o São Paulo está carente no zagueiro e ele estava no elenco. Então por isso que às vezes um pouco de paciência nesse quesito, de um time que não tinha um elenco também tão inchado e um elenco tão confiável assim, o São Paulo emprestou peças importantes. O próprio Wellington, vejo um jogador que, com sequência, é um jogador que tem talento para jogar nesse meio de campo do São Paulo, para ajudar. Você tem a lista dos relacionados? Quem deve ser a zaga do São Paulo? Douglas? Quem vai jogar? A lista dos relacionados, quem vai não ser? Tem Lucão, vai cantando a lista aí pra mim, Chita Verde, por favor. Lucão, nós vamos falar a lista agora. O Rodrigo Caio, o meu anjo da guarda verde vai falando aqui no meu vídeo, eu vou dizendo os relacionados. Vamos lá, hein? Rodrigo Caio pra zaga, então Lugano, Militão e Douglas. Lugano vai. Lugano relacionado. Então se joga com 3 zagueiros, o Lugano pode fazer o lugar do Maicon, que é o que falava. Será que o Lugano vai mudar essa história e vai ficar lá? O Lugano já fez gol na Arena da Baixada. O Lugano fez poucos gols, né? O zagueiro que não é tão... Mas na Arena da Baixada ele já deixou dele. Muito bem. Vamos com a escala de arbitragem? É isso, produção? Do jogo.